Eu queria falar hoje com você, na nossa conversa, na nossa meditação, eu queria falar sobre como vencer as provações. Eu acredito que você tenha consciência que a vida cristã, ela não é feita só de alegria, só de momentos bons. Se alguém pregou para você e te disse que a caminhada cristã, ela seria assim, só de momentos bons, olha, essa pregação não é o evangelho genuíno. O próprio Jesus disse e afirmou, e é uma afirmação dele, ele disse que nesse mundo nós teríamos tribulações. É muito interessante quando vamos em uma livraria, e na livraria evangélica tem muitos, você vai encontrar vários livros, como por exemplo, dizendo assim, 7 passos para a vitória, como fazer algo para conquistar. E o nosso meio de educação, ele trabalha muito isso. Nos ensina como vencer. O interessante é que há poucas informações do que fazer quando você aplica essa receita de vitória e ela não dá certo. Então eu queria te mostrar como você pode vencer em meio às provações, em meio à tribulação, em meio à dificuldade, o que você pode fazer que vai te levar à vitória. E eu queria caminhar com você com alguns princípios, e eu precisava muito assim que você prestasse atenção, para que você pudesse aprender cada um desses princípios. E talvez hoje eu vou desconstruir algumas coisas, algumas ideias erradas, para a gente construir algo bíblico, algo verdadeiro, que vai ser sadio para você. Não é o texto da nossa meditação, mas abra comigo em Romanos 15, verso 4. Romanos capítulo 15, verso 4. Olha a afirmação que Paulo nos faz aqui em Romanos. Romanos capítulo 15, o verso 4. Romanos capítulo 15, verso 4, o apóstolo Paulo diz assim: pois tudo o que foi escrito no passado, foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo, procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. A revista atualizada, ela vai dizer assim: pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito. A palavra de Deus, a Bíblia, ela precisa ser para mim e para você esse manual que vai nos ensinar a como vencer em situações difíceis. E eu quero te mostrar alguns princípios, se der eu falo de todos. O primeiro princípio que eu quero te ensinar, quando você estiver passando por uma provação. O primeiro princípio, se você estiver escrevendo, escreva aí. O primeiro princípio é: não acuse a Deus. Não acuse a Deus. Não culpe Deus. Você percebeu que muitas vezes, por não sabermos explicar o que nós estamos vivendo, ou o que se passa conosco, nós falamos assim: é vontade de Deus. Se você não tiver uma boa base teológica para o pastoreio, você corre o risco de entrar em crise. Já teve domingos que de manhã eu fui fazer o velório de uma criança. E no velório os pais choravam e perguntavam: Deus, por que o Senhor levou o meu filho? Me lembro de um que após o velório veio um senhor e ele compartilhou algo comigo. Ele disse assim: pastor, vida de pastor não é fácil. Eu disse: por quê? Ele disse: Deus te coloca em cada enrascada. E ele falava isso por causa da situação, do peso que era fazer o velório de uma criança. E no ministério eu já vivi isso, de manhã, no domingo de manhã, fazer o velório de uma criança, e no domingo à noite, realizar a consagração de uma outra criança. Aqui, muitas vezes os pais diziam assim: aonde Deus está? Que Deus é esse? No final do dia, estavam os pais no altar, levantando as mãos e agradecendo a Deus pelo filho que concedeu. Aqui eu percebia, vivendo esses dois extremos, que aqui no velório, muitas vezes, a fé da pessoa, a visão dela de Deus muda segundo o que ela está passando.
Se ela está passando um momento difícil, ela começa a questionar a bondade de Deus ou o caráter de Deus. Do outro lado, no final do dia, tem alguém agradecendo e dizendo: Deus é bom. O primeiro princípio que você precisa colocar na sua vida: quando você passar por uma tribulação, por uma provação, não acuse Deus, não culpe Deus. Entenda, Deus não está contra você, Deus está do teu lado. Deixa eu te mostrar isso e vamos tomar como meditação para esse primeiro princípio a carta do apóstolo Tiago. Vai lá comigo, Tiago, no capítulo 1. Essa carta foi escrita por Tiago, irmão de Jesus, não Tiago, irmão de João, mas Tiago, irmão de Jesus, filho de Maria. Tiago, capítulo 1, verso 13. A carta de Tiago é uma carta prática, uma carta pastoral muito prática. E aqui Tiago, capítulo 1, verso 13, diz assim: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. O primeiro princípio é, se você está passando por uma tentação, não acuse Deus, não diga que essa tentação é Deus que está trazendo para você. Olha o que Tiago está dizendo, ele diz assim: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo, Deus, a ninguém tenta. Então Deus não tenta ninguém com o mal. Eu preciso que você guarde isso, diga comigo. Quando você repete, você guarda. Diga comigo: Deus não tenta ninguém com o mal. Então, se você for tentado com o mal, nunca diga, é Deus que está fazendo isso. É da vontade de Deus que eu passo por isso. Para você entender melhor, olha comigo o verso 12. O verso 12 diz assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ele diz aqui: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. A palavra provação no grego é a mesma raiz da palavra tentação no verso 13. É a mesma raiz da palavra no grego que foi colocada aqui. Tiago coloca para provação, ele coloca também para dizer sobre tentação, ser tentado. Então o verso 13 eu poderia lê-lo da seguinte maneira: ninguém ao ser tentado, provado, atribulado, diga, sou tentado, provado, atribulado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado, provado, atribulado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta, prova ou atribula. Então nunca diga que é Deus, se você está vivendo uma situação difícil. Por não termos explicações, principalmente quando o ente querido parte para o Senhor. Aí eu vejo algumas pessoas chegando e dizendo assim: olha, foi vontade de Deus levar ele. Ou quando a pessoa, por exemplo, ele descobre que ele tem uma enfermidade muito grave, um câncer muito grave, aí alguém fala assim: olha, é vontade de Deus que você passe por isso. Como assim? Deus coloca um câncer no seu filho? Deus mata o seu filho? Pastor, mas a Bíblia diz que a morte dos seus santos é preciosa aos olhos do Senhor. É verdade. Mas o apóstolo Paulo diz que a morte é o último inimigo a ser vencido. Então, às vezes, por não entendermos, nós chegamos e falamos assim: é vontade de Deus que você passe por isso. Me lembro de um jovem que chegou para conversar comigo. E esse jovem falou assim: pastor, eu vou namorar. E eu falei: que bom, meu irmão, com quem que você vai namorar? E ele falou o nome da moça. E veio no meu coração muito forte perguntar para ele: você acha que é tempo de você namorar? Acho que você devia buscar mais o Senhor. Mas não, ele decidiu: vou namorar. E ele sumiu da igreja depois daquela conversa uns 6 meses. Depois de 6 meses, volta ele. De cabeça baixa, sentado muitas vezes no último banco. Aí ele pensou assim: o pastor não vai me ver.
Aí quando eu fui tomar água durante o culto, fui lá atrás, peguei no ombro dele, falei, que bom que você está aqui, você sumiu. Aí ele falou, pastor, no final do culto eu converso com o senhor. No final do culto ele veio conversar comigo. Ele falou, seu pastor, deu tudo errado no namoro. Eu disse, é mesmo? É mesmo. Ele falou, olha, mas eu entrei numa sinuca, a coisa foi difícil. Ele falou, mas eu entendi algo. Eu falei, o que você entendeu? Deus queria que eu passasse por isso. Eu falei, como assim? Ele falou, é da vontade de Deus, pastor. Eu tenho certeza que Deus queria que eu passasse por isso. Eu falei, como é que foi esse namoro? Foi um namoro santo? Ele disse, não, pastor. Eu falei, então você está dizendo que Deus queria que você pecasse? Ele, não é bem assim, pastor. Mas eu aprendi com essa situação. Eu disse para ele, o fato de você aprender não quer dizer que Deus queria que você passasse por ela. Entenda. Quando você estiver passando por um momento de tribulação, por um momento de provação, não culpe a Deus. Não diga que Deus é culpado. Não diga que foi Deus que te levou para essa situação. Muitas vezes nós tomamos decisões como a de Jonas, em desobediência à palavra do Senhor, e a nossa decisão nos leva para o meio de uma tempestade. E quando nós estamos no meio da tempestade, fruto da nossa escolha, nós dizemos assim, é vontade de Deus. Não é vontade de Deus. A vontade de Deus é que Jonas estivesse em Nínive. Mas ele pegou um caminho oposto. Então, quando você passar por uma situação difícil, não diga que é Deus que está levando ou trazendo aquela situação para a sua vida. Se você ler o verso 14, olha o verso 14 aqui. Então, o verso 13, ele diz, se você for tentado com mal, não diga, é Deus que está fazendo isso. Aí o verso 14, ele diz, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Olha o verso 16. Ele começa assim, o verso 16. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias da sua criatura. Agora Tiago vai desenvolvendo, ele começa dizendo, quando você for tentado, provado, atribulado, não diga que isso vem de Deus, porque Deus não tenta ninguém com mal. Mas ele diz assim, toda boa dádiva, todo dom perfeito. Tiago está completando uma fala de João, no Evangelho de João, capítulo 3, onde ele diz assim, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não for dado. Tiago está dizendo assim, tudo que de bom que vem na sua vida, vem de Deus. Então não diga que a tentação, a provação, a tribulação, ela está vindo de Deus. Satanás, ele tenta nos levar a pensar dessa maneira, sabe por quê? Porque quando você pensa dessa maneira, e você está no meio da tribulação, e você pensa assim, é Deus que está me fazendo passar por isso, ele vai querer convencer você que vem de Deus, sabe por quê? Talvez para conseguir te afastar do único que tem a solução para o seu problema. Então, uma teologia errada, um ensino errado, nos leva muitas vezes a acusar Deus, a colocar a culpa em Deus. Tem muita gente que está procurando tempestade, igual Jonas procurou. E quando está no meio dela, fala, não, é vontade de Deus, pastor, que eu passasse por ela. Não é vontade de Deus. Talvez o que está levando você é a desobediência. Talvez o que está levando você para essa situação é você não olhar os princípios bíblicos. Talvez o que está levando você para essa tentação é você ser tentado pela sua própria cobiça. Primeiro princípio, quando você estiver em meio à dificuldade. Primeiro, não culpe a Deus. Romanos, lá no capítulo 8, Paulo vai dizer assim, a partir do verso 31, Paulo diz assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? Diga para o irmão que está do seu lado, Deus está do seu lado. Deus não está contra você. Nós percebemos isso quando nós abrimos a nossa Bíblia lá em 2 Crônicas 32, quando Senaqueribe vai tentar invadir Israel. 2 Crônicas 32, verso 7 e verso 8.
Esse é um texto que você, se você gosta de marcar a sua Bíblia, você precisa marcar. 2 Crônicas, capítulo 32, verso 7 e verso 8. Abriu a sua Bíblia aí? Olha o que diz. 2 Crônicas, capítulo 32, versos 7 e 8. Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo, nem desanime por causa do rei da Síria e do seu enorme exército. Pois conosco está um poder maior do que o que está com ele. Com ele está somente o poder humano, em outras traduções, um braço de carne. Mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para travar as nossas batalhas. E o povo ganhou confiança com o que disse Ezequias, rei de Judá. Olha o que ele diz: Deus está do nosso lado. Deus está aqui para travar as nossas batalhas, as nossas guerras. Hoje eu preciso que você saia daqui com essa certeza: Deus não está contra você, Deus está a favor de você. Então, quando você viver uma situação difícil, não culpe a Deus. Deus não está jogando contra você, Deus está travando as suas guerras, as suas batalhas, trabalhando a seu favor, Ele está à sua frente. Então, nunca culpe a Deus por um momento difícil que você está passando. Deus não está contra você, Deus está do seu lado. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus não está tentando batalhar contra você. Não. Deus está batalhando as suas guerras, batalhando as suas batalhas. Pastor, mas eu não tenho visto. Na maioria das vezes você não vai ver. O Salmo 127 diz que enquanto nós dormimos, Deus trabalha por nós. Deus está do seu lado. Satanás vai tentar levar você a acreditar que tudo que está vindo de ruim da sua vida é Deus que está trazendo para você. Não. Deus não está contra você. Deus está do seu lado. Deus está para te ajudar. Deus está trabalhando para que as coisas deem certo para você. Mesmo quando você escolhe o caminho da tempestade, Deus manda um peixe para te engolir. Não é para te fazer mal, é para trazer você de volta para o centro da vontade dEle. Então não pense que Deus está contra você. Deus está do seu lado. Deus é com você. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Primeiro princípio, não acuse Deus. Segundo princípio, aprenda com o tratamento de Deus. Aí você vai dizer, mas como assim, pastor? Se não é Deus que está trazendo a tentação, a provação, a tribulação, como que eu vou aprender com o tratamento de Deus? O que Paulo diz lá em Romanos: todas as coisas cooperam para o nosso bem. Deus sempre vai te ensinar. Deus sempre vai trazer lições preciosas. Então não confunda o fato de Deus usar uma situação adversa para te ensinar como se fosse a vontade dele. Não é a vontade de Deus. Esse jovem lá do namoro que eu disse, eu lembro que ele falou comigo, falou assim: pastor, eu precisava passar por isso. Eu disse, não. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você precisa adulterar para saber que o adultério é ruim? Não. Basta você olhar para a vida de Davi, que adulterou e complicou toda a sua casa, toda a sua família. Por isso eu comecei lendo Romanos 15. Tudo foi escrito para o nosso ensino. O que Salomão diz lá em Provérbios? Ele diz assim: o sábio aprende com o erro dos outros. Então você olha para a Bíblia e aprende com os erros desses homens, dessas mulheres que vieram antes de nós. Aprenda com os erros deles para você não cometer. Salomão diz: o sábio aprende com o erro dos outros. O inteligente aprende com seus próprios erros. O tolo não aprende de jeito nenhum. Então, antes de Deus trazer um escape para você, Ele vai te ensinar lições preciosas em meio a essa situação, em meio a essa luta. Procure aprender. Ah, então, pastor, não é vontade de Deus. Sim, não é vontade de Deus. Mas se você está no meio dela, Deus vai te ensinar alguma coisa de bom. Deus vai trazer ao seu coração uma experiência, um ensino em meio a essa situação. Então procure aprender com essa situação. Procure aprender
para que você saia dessa situação, seja ela criada por você mesmo, seja ela criada por terceiros, seja ela criada por um momento que a nação está vivendo, não importa. Saia dessa situação um homem melhor, uma mulher melhor, uma pessoa melhor, um filho melhor. O segundo princípio é: aprenda com o tratamento de Deus. Terceiro princípio, e esse eu quero trabalhar um pouco mais com ele. Terceiro princípio é: fique longe da murmuração. Nós não usamos muito essa palavra murmuração. O que é murmurar? Reclamar. Murmurar é reclamar. Fique longe da murmuração. Fique longe da reclamação. Me lembro que eu pastoreei uma irmãzinha e ela murmurava. Aí um dia eu abri lá em 1 Coríntios e mostrei para ela o texto, quando Paulo fala do destruidor. Esse destruidor é um demônio que veio ao encontro da nação de Israel no deserto por causa da murmuração. E eu me lembro da fala dela, ela falou assim: pastor, eu não quero esse destruidor, esse demônio na minha vida não. Eu falei com ela: então para de murmurar. Ela falou: a partir de hoje eu parei de murmurar, pastor. Eu falei: glória a Deus, minha irmã. Na semana seguinte eu chego na igreja, tá, irmãzinha. Eu falei: minha irmã, mas o destruidor? Ela falou: pastor, eu não estou murmurando. Eu falei: não? Ela falou: não. Eu falei: o que você está fazendo? Só estou comentando, pastor. Deixa eu falar com você, murmuração é murmuração. Fica longe da murmuração. Deixa eu te mostrar algo. Vai lá comigo em Êxodo 15. Se possível, vai com a sua caneta, para você marcar o que você vai aprender aqui agora. Êxodo capítulo 15. Vamos ler primeiro o verso 20. E não adianta, meu irmão, você colocar um guarda na sua boca. Davi ora assim, Davi ora e fala assim: Deus, coloca um guarda na minha boca. Tem gente que murmura tanto que tem que pedir a Deus para colocar um guarda, um anjo, um querubim na boca dele. Mas não adianta você não falar e continuar pensando. Fique longe da murmuração, seja na mente ou seja na fala. Êxodo 15, verso 20 diz assim: a profetisa Miriam, irmã de Arão, tomou um tamborim, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças, e Miriam lhe respondia: cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e precipitou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Nós vamos continuar lendo, mas olha que interessante. O que é que Deus acabou de fazer com a nação de Israel? Abriu o mar vermelho, o povo passou a seco. Quando o exército de Faraó foi passar, ele fechou o mar. O que Miriam fez logo depois disso? Pegou um tamborim, eu imagino que Miriam era pentecostal, pegou o tamborim e começou a cantar com as mulheres. Mas você já percebeu algo? Que logo depois de uma grande vitória, vem uma provação. Já observou? Às vezes você está no calor, cantando as canções da vitória, e já vem uma tribulação. Observou isso? Às vezes não dá nem um refresco. Você acabou de ter uma vitória, já vem uma dificuldade. Olha o verso 22. Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho. E saíram para o deserto de Sur, caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Vamos ir por parte que eu quero que você entenda. Já imaginou que é caminhar 3 dias no deserto sem água? Mas eu quero que você entenda isso. Olha aqui para mim. A nação de Israel, durante os 40 anos de peregrinação no deserto, a Bíblia diz que durante o dia eles tinham uma nuvem, à noite eles tinham uma coluna de fogo. Por que a nuvem durante o dia? Porque a nuvem protegia eles do calor. Por que a coluna de fogo à noite? Porque o deserto à noite é muito frio e a coluna de fogo era para aquecê-los. Mas não era só para isso. O texto diz que Israel só se movia quando a nuvem se movia. Então imagina, está ali Miriam cantando tamborim, cantando com as mulheres: o Senhor é bom, Ele venceu o exército de Faraó, e no meio daquela canção, no meio daquela festa, alguém grita: a nuvem se moveu. E o povo ajunta todos os seus utensílios, e eles vão acompanhando a nuvem. Por que o povo se moveu para o deserto? Porque a nuvem foi em direção ao deserto. Está claro isso? Eu preciso que você entenda isso. Por que eles foram por aquele caminho? Não foi só por ordem de Moisés. Foi porque a nuvem se moveu. Agora vamos continuar lendo o texto.
Verso 23. Depois de 3 dias sem água, aonde eles chegam? Verso 23. Afinal, chegaram a Mara, todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas, por isso chamou-se-lhe Mara. Ajuda muito, tenta imaginar aí na sua mente 3 dias de caminhada no deserto sem água. 3 dias. E nós estamos falando de um povo que murmurava, que reclamava. E você vai ver daqui a pouco que eles murmuraram. 3 dias sem água. Aí chega em Mara. Aí vê aquela lagoa, com aquela água cristalina. O que você acha que eles fizeram? Eu imagino, meu irmão, que eles foram correndo. Aqueles mais espertinhos, sabe? Com certeza tinha um brasileiro lá que gostava de levar vantagem. Correu lá e a primeira coisa que eles fizeram foi o quê? Vou beber da água. Quando eles bebem a água era amarga. Mas quem os levou para aquele lugar? A nuvem. Deus os levou para ali. Vamos continuar lendo o texto? Vamos ler até o verso 26. E o povo, verso 24. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então Moisés chamou o Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore, lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenança, e ali os provou. Diga comigo, Deus provou o povo. Aí você fala assim, mas peraí, pastor, você está confundindo a gente toda. Você não acabou de falar que Deus não prova, não foi isso que eu disse? Mas eu disse que Deus não prova com o mal. Fala para o irmão aí, para ele não esquecer. Fala assim, Deus não prova com o mal. Aí o texto diz aqui no verso 25, no finalzinho, deu estatuto, deu ordenança e ali os provou. Verso 26, e disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardar todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Olha, interessante, a nuvem se moveu e parou sobre Mara. Olhe para mim, eu preciso que você entenda isso. A nuvem parou sobre Mara. Quando o povo vai beber da água, eles descobrem que a água é amarga. Aí o verso 24 diz que o povo murmurou contra Moisés. Foi Moisés que os levou para ali ou foi a nuvem? A nuvem. Mas eles murmuraram contra? Já percebeu que o líder sempre paga o pato? Quando a pessoa está decepcionada com Deus, quem sofre é o pastor? É o líder de célula? É o líder do ministério? Isso já existia. Mas vamos lá. A nuvem os levou até onde? Mara. E quando eles chegam ali, eles vão beber da água, eles descobrem que a água era amarga. Esse local Mara existe até hoje. E realmente as águas ali são amargas. Quantos aqui têm filhos, já tiveram filhos maiores aí, ou menores? Lembra do seu filho quando ele ia tomar remédio? Fala um remédio amargo aí, Luci. Dipirona, mas tem uns mais amargos. Minha mãe fazia uns negócios lá, boldo. O tal do boldo, meu irmão. Já viu mãe tentando fazer criança beber remédio amargo? Ela tenta fazer um tanto de mágica. Olha o aviãozinho, olha o trenzinho, faz até o barulho do trenzinho. Negocia. É interessante, Deuteronômio vai dizer assim: Deus conduziu Israel como a mãe conduz o filho durante o deserto. A nuvem se moveu até Mara. Deus se engana, meu irmão? Não. Deus os levou até Mara para os provar. Deus queria que eles bebessem da água amarga. Por que essa água é amarga? Já fizeram um teste nessa água. Essa água é amarga por causa de 2 minerais que tem nela. Há uma concentração muito forte de minerais nessa água. Por isso que ela é amarga. Ela é totalmente potável. Ela é amarga por causa de 2 minerais. O primeiro deles é a dulamite. A dulamite, ela é muito boa para o coração. Alguns atletas, eles tomam remédios à base de dulamite porque ajuda na batida do coração.
Por que Deus os levou para Mara? Porque Deus sabia que eles tinham uma caminhada grande no deserto. E o texto está dizendo que Deus é aquele que os sara. Deus queria o quê? Curá-los. A água é totalmente potável. Se você for em Israel, você pode beber dessa água. Mas ela é amarga porque ela tem uma concentração muito grande do lamite. O texto está dizendo assim, o verso 26, que Deus queria curá-los de todas as enfermidades do Egito, aonde o povo habitava quando eles estavam no Egito, na terra de Gozém, que era ao lado do rio Nilo. E o rio Nilo era muito sujo. Essa água, ela é amarga porque ela tem a dulamite, porque ela tem também muita concentração de um outro mineral chamado magnésio. Lembra quando você tinha uma indisposição? Seu pai e sua mãe falavam para você ir na farmácia e comprar o quê? Imagina um povo caminhando no deserto. A Bíblia diz que eram mais de 2 milhões, sem banheiro, com problema de estômago. O texto diz que Deus os provou. Deus nunca vai te provar com mal, mas Deus pode te provar com bem. Deus nunca vai te provar com mal, mas Ele pode te provar com bem. Deus os levou ali para os provar, para o curar. A nuvem moveu, a nuvem parou ali. Deus queria que eles bebessem daquela água. Meus irmãos, cuidado para você não inverter os valores. Tem muita coisa que a gente diz assim, é o diabo. Não é o diabo, é Deus. Tem muita coisa que é o diabo e a gente fala, é Deus. Deixa eu te dar um exemplo. Imagina lá o marido, e todo dia quando ele sai do culto, chega em casa, ele xinga a esposa, bate na esposa, a esposa procura o pastor para conversar, aí esse irmão volta no próximo domingo na igreja, o pastor pega ele na entrada, ô irmão, nós precisamos conversar. Aí sento com ele na salinha do pastor e fala assim, meu irmão, você tem que parar com isso. Você não pode tratar a sua esposa assim. Pedro fala que a sua oração não vai ser ouvida. Aí o marido ouve, aí ele sai, desce a escada ali bravo, dizendo assim, não volto mais nessa igreja, porque o diabo está se levantando contra mim. É o diabo? Não. Então tome cuidado, porque talvez Deus vai te levar para Mara, e a água é amarga, e você vai murmurar. Então, se é uma tentação com mal, não vem de Deus, mas Deus pode te tentar com bem. Ele pode te levar para Mara para te curar. Ele pode te levar a beber uma água amarga, mas não é para te fazer mal, é para curar você, é para curar o seu caráter, é para curar a sua personalidade, é para te fazer um homem melhor, uma mulher melhor, um homem de Deus, uma mulher de Deus melhor. Então, quando você chegar em Mara, não murmura, não reclame. Quando Deus te levar para Mara, se a nuvem se moveu até Mara, quando você chegar lá, você bebe água. Meu irmão, Deus pensou em tudo. 3 dias com sede. Deus provocou sede para ver se eles bebiam remédio. E quantas vezes nós murmuramos quando chegamos em Mara? Deus está tratando conosco. Não é algo mal, não é uma provação, não vem do diabo. A água é amarga, tem um gosto ruim, mas faz bem. Não era assim que a sua mãe dizia? Não é isso que a sua mãe fazia quando você era pequeno? Toma o boldo, menino, vai ser bom. E não era bom. Não resolvia o problema. Muitas vezes Deus vai nos levar para Mara. E Deus vai nos provar, e Ele nos prova com bem. Deus nunca vai te provar com mal, mas com bem Ele vai te provar. Sabe o que eu vejo aqui? O texto diz que por causa da murmuração, Moisés foi orar. Então Deus falou com ele, pega ali um pedaço de pau, joga na água, e a água se tornou o quê? Doce. Sabe o que eu chamo isso? Para mim isso é um milagre paliativo, não é a vontade de Deus. É aquele milagre que nós insistimos. Deus até faz, mas não é o que Deus queria para nós. Porque depois que eles saíram dali, as águas voltaram a se tornar amargas. E é amarga até o dia de hoje. Se a nuvem te levou, se o Espírito Santo te levou para aquela situação, não murmura. Não reclame. Tome das águas de Mara, pastor, mas tem um gosto ruim. Tem um gosto ruim, mas vai te curar. Ah, mas é difícil. Mas você vai sair dessa situação um homem melhor, uma mulher melhor, uma pessoa melhor. A nuvem parou ali.
A nuvem parou naquela água. Não foi Moisés que os levou, foi a nuvem que parou ali. Moisés olhava para cima, Moisés seguia a direção da nuvem. A nuvem parou sobre Mara. Deus queria que eles tomassem, Deus queria curar o coração deles, Deus queria curar o intestino deles, Deus queria limpá-los de tudo que eles tinham carregado do Egito, mas eles não deixaram. Eles não passaram para o teste. Mas quando você lê o verso 27, olha o verso 27. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto das águas. A nuvem parou em Mara, e eles murmuraram. Mas lá na frente, Deus já tinha 12 fontes de água, 70 palmeiras. Lá na frente, Deus já tinha preparado até água de coco para eles. E eles murmuraram. Porque não aprenderam a confiar em Deus. O que é murmuração? Murmuração é uma falta de fé. Por que a murmuração irrita Deus? Por que a murmuração fez Deus liberar um destruidor, como Paulo diz, um demônio, para destruir o povo ali? Por que, meu irmão? Porque a murmuração é você ir contra o caráter de Deus. Você está reclamando de Mara, porque você não viu lá na frente. Lá na frente tem 12 fontes de água. Lá na frente até água de coco, Deus já preparou para você. Então passa por Mara, sem reclamar, tome da água amarga. E creia, eu vou tomar da água de Mara, mas no outro dia, logo mais à frente, Deus já preparou 12 fontes de água para você acampar, para saciar a sua sede, para você, meu irmão, se extravasar com a água. Até banhas tomaram ali. Enquanto vez nós estamos parando em Mara, reclamando. Tem gente que para em Mara e desiste de caminhar, porque Deus nos levou para Mara para tomar água amarga. Deixa Deus te curar. Deixa Deus te sarar. Deixa o Evangelho fazer de você uma pessoa melhor. Deixa o Evangelho tocar naqueles pontos do seu caráter que precisa ser tocado. Ah, mas não é gostoso? Não é. Ah, pastor, não é bom, tem área da minha vida que ninguém sabe, mas talvez Deus vai levar um discipulador ali para tocar naquele ponto, para fazer você uma pessoa melhor. Então deixa, meu irmão, Deus te curar. E como Deus vai te curar? Talvez usando esse irmão que está do seu lado, para fazer de você uma pessoa melhor, para fazer de você um discípulo mais eficaz, para fazer de você um homem ou mulher cheio do Espírito Santo. Está tendo um fenômeno nas Lagoinhas Bairro. Amanhã, reunião de pastor, a gente chega contando os causos. O fenômeno nas Lagoinhas Bairro, porque antes Lagoinha era muito grande. E muitas vezes a pessoa ficava ali durante anos, sem ninguém saber da vida dela, nada. Mas quando ela vai para uma igreja bairro, aí alguém chega com a água amarga para ela, para curá-la. Aí quando ela não gosta da água amarga, ela fala assim, vou voltar para a sede. Isso é um fenômeno em todas as Lagoinhas Bairro. Quando a gente chega com água amarga, a pessoa fala, não, vou voltar para a sede. Lá a água não é amarga, não é amarga. Mas se Deus está te levando para Mara, é para te curar. Tome da água sem murmurar. Sabe qual é o meu desejo como pastor, que é o desejo dos pastores dessa igreja, da liderança dessa igreja? Que você olhe para a sua vida daqui a 6 meses e reconheça, minha vida é melhor, depois que eu conheci a Jesus. Que você olhe para o seu casamento e veja, meu casamento ficou melhor, a minha vida está mudando, Deus está mudando dentro de mim, algo dentro de mim está mudando. Então, meu irmão, fica longe da murmuração. Esse é o terceiro princípio. Quando você estiver passando por uma situação, não murmure, não reclame. Se é Deus te levando para Mara, tome da água amarga. Lá na frente, Ele já preparou 12 fontes, já preparou 70 palmeiras. Se é Deus que está te conduzindo até ali, permanece fiel ao Senhor. Faça como Davi, ora e fala, Deus, coloca um guarda na minha boca. Em meio à provação, faça como Abraão, dá glória a Deus, glorifica a Deus, coloca uma canção de fé nos seus lábios, declare a palavra de Deus, fale a palavra de Deus, declare a todo momento a palavra de Deus, mas não murmure, traz a lembrança, aquilo que vai te trazer esperança, mas não murmure, não reclame, Deus não está contra você, Deus está do seu lado, a sua vida pertence a Ele, Ele tem cuidado de você.
Então vai caminhando, meu irmão, passa por uma área, lá na frente Deus vai te surpreender. Mas deixa eu te ensinar, quarto princípio. Quarto princípio, tenha atitudes de gratidão. Aí talvez você diga assim, pastor, até aqui eu estava concordando. Mas só está dizendo que quando eu estiver passando por uma provação, por uma tribulação, é para mim ter atitude de gratidão? Sim, é isso que eu estou dizendo. Em meio à provação, em meio à tribulação, tenha atitudes de gratidão. Há um poder na gratidão capaz de mudar a situação que nós vivemos. Vá comigo em João capítulo 11. Essa mensagem, Deus me deu ela há uns 3 anos atrás. Eu dormi, acordei de manhã e Deus me deu essa mensagem, eu escrevi ela, eu prego ela aqui em uma outra oportunidade. João capítulo 11, verso 41 ao 43. João capítulo 11, verso 41 diz assim: Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, sai para fora. A gratidão tem poder para trazer vida aonde está a morte. Quem tinha morrido? O melhor amigo de Jesus. E o que Jesus faz? Jesus já tinha feito isso na multiplicação dos pães, ele repete aqui. Ele olha para o céu e fala assim: Pai, eu te agradeço. Em meio a uma situação difícil, você parou para agradecer? Ou em meio a situação difícil, você está murmurando ou só está pedindo? É errado pedir, pastor? Não é errado. Mas há um poder na gratidão. Em meio à dificuldade, você levanta os olhos e você, com certeza, assim como eu, tem muitos motivos para agradecer. E em meio à gratidão, Deus é capaz de trazer autoridade para a sua vida, para liberar uma palavra sobre as áreas que estavam mortas e elas reviverem. Mas tenha gratidão. Olha o Salmo 103. Salmo 103, vai comigo. O Salmo 103 diz assim: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, que da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, que farta de bem a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Meu irmão, se tem algo que é poderoso, é essa condição de você agradecer a Deus em meio às dificuldades. Volta lá em Tiago. Deixa eu te ensinar o 5º princípio. Tiago, volta lá. Tiago, capítulo 1. Esse é o que eu mais gosto. O 5º princípio. Tiago, capítulo 1, verso de número 2. Tiago, capítulo 1, verso 2. Diz assim: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passade por várias provações. 5º princípio para você vencer a provação, é vencer em meio à provação. Ter atitude de alegria. Como assim, pastor? É você em meio à prova, em meio à luta, com um sorriso no rosto. É a dificuldade te cercando, a esperança acabando, você diante do impossível, você com alegria no rosto, cantando, adorando. Pastor, até agora eu concordei com o senhor, mas você está dizendo que é para mim ficar alegre quando a coisa está apertando para mim. Eu não, é Tiago que está dizendo, reclama com ele. Ele está falando assim: tende toda alegria. Olhe para mim, ser quebrantado em meio à dificuldade, qualquer um é assim. O ímpio é assim. O pagão chora quando a coisa aperta para o lado dele.
Até o ateu clama a Deus quando a solução para ele não tem mais. Mas só existe um povo. Só existe um povo capaz de colocar um sorriso no rosto quando tudo está dizendo que não, quando tudo está dizendo ao contrário. Ele está alegre, cantando, profetizando, orando, continuando com seu ministério. Só um povo tem essa capacidade. Só um povo que é estrangeiro, que as pessoas olham e falam assim: esse povo parece doido, parece louco, parece fanático. Só quem tem o Espírito Santo é capaz, meu irmão, de caminhar em direção à morte com um sorriso no rosto, glorificando e cantando e dizendo: eu sei que o meu Redentor está vivo e que em breve Ele vai se levantar em meu favor. Tende toda alegria quando passarde por várias provações. A coisa está apertando e você está sorrindo, está cantando, está profetizando, está pregando para os outros, está ministrando sobre a vida do outro, está doente, orando para o outro ser curado. A coisa está difícil para você e você está orando para Deus abrir portas. Todo mundo olha para você e vai pensar assim: a qualquer hora ele vai desistir. E você continua profetizando, declarando, cantando, não para o seu ministério. Meu irmão, sabe o que é isso? Eu imagino que isso deixa até Satanás meio doido. Eu imagino que eu olho e falo assim: não tem como parar esse povo. Quando eu aperto o parafuso, eu penso que ele vai chorar, que ele vai desistir. Ele continua cantando, ele continua passando pela prova, dando glória a Deus, ele continua com um sorriso no rosto. Sabe qual é a diferença de felicidade e alegria? Para você ser uma pessoa feliz, talvez você vai depender de muitas coisas à sua volta para você ser feliz. Você vai depender de dinheiro, vai depender de saúde. Mas sabe qual que é a diferença de felicidade e alegria? A alegria é uma unção que Deus dá. O salmista diz assim: com óleo da alegria, Deus te ungiste. A alegria é uma unção. Você pode estar acorrentado, à beira da morte, no caminho da morte, como o apóstolo Paulo, e escrever uma carta aos filipenses, dizendo assim: se alegre comigo. Aonde Paulo estava? Paulo estava prestes para morrer. Estava no corredor da morte. Nero ia matá-lo. Ele sabia que ele ia morrer. Aí ele escreve a carta aos filipenses, que é considerada e dita por muitos teólogos como a carta da alegria. Paulo diz assim: se alegra comigo. Eu imagino que os filipenses, ao ler essa carta, falam assim: Paulo deve ter se enganado. O moço está prestes para morrer, mandando a gente se alegrar com ele. Aí eles continuam lendo a carta, lá na frente Paulo repete assim: mais uma vez eu digo, se alegre comigo. Aí eu imagino que eles pensaram assim: eu acho que Paulo se enganou. Aí Paulo fala a terceira vez, para não ter dúvida: mais uma vez eu digo, se alegre comigo. Meu irmão, Paulo já tinha feito isso antes. Paulo já estava preso lá com Silas, e à meia-noite, o que ele começou a cantar? Louvores ao Senhor. Paulo já tinha passado por outras provações em completa alegria. E olha o que Tiago diz: tende por motivo de toda alegria. Diga comigo: toda alegria. Não é uma parte, é toda alegria. Quando a coisa apertar para você, a Bíblia diz: é tempo de chorar, é tempo de cantar. Pastor, eu posso chorar? Pode chorar. Mas logo depois você levanta, põe um sorriso no rosto, continua caminhando, não para a sua caminhada não, porque em breve você vai ver Deus agindo na sua vida. Se você passou a noite chorando, de manhã, meu irmão, coloca um sorriso no rosto, porque o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Tende por motivo de toda alegria. Continue cantando. Nós somos esse povo. Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui, nós somos diferentes. O mundo precisa olhar para nós e ver isso em nós. Chorar em momento de dificuldade, o pagão vai fazer isso, o incrédulo vai fazer isso. Mas cantar, se alegrar, continuar com um sorriso no rosto, meu irmão, só nós podemos fazer isso. Algo que o pastor Ricardo, ele sempre diz, ele fala assim: pastor, tem dia que a coisa está tão difícil, mas quando eu chego na porta da Lagoinha Estoril, eu entro para ali, eu esqueço de tudo. Meu irmão, coloca um sorriso no seu rosto. Pastor, mas a coisa está difícil. Coloca um sorriso no seu rosto. Pastor, não tem esperança nenhuma, é só uma agir de Deus. Coloca um sorriso no seu rosto. Começa a cantar uma canção de fé.
Pastor, mas eu não estou vendo nada acontecer, não estou vendo um vento sequer. Você não precisa ver, você só precisa crer. No tempo de Deus, Ele vai vir ao seu socorro. No tempo de Deus, você vai continuar cantando. Êxodo 15, eu li para você aqui sobre Miriam. Pegou o tamborim e começou a cantar com as mulheres. Quando você lê o texto todo, dá uma tristeza de olhar para Miriam. Sabe por quê? Porque ela estava lá do outro lado, quando o Mar Vermelho estava fechado. Aí alguém diz assim, olha, Faraó está vindo. Ela deveria ter cantado ali, mas ela não cantou. O Mar Vermelho se abriu. Diante daquilo, ela deveria ter cantado. Ela não cantou. Ela atravessou o Mar Vermelho a seco. Ela deveria ter atravessado cantando. Eu, no lugar dela, meu irmão, eu passava ali falando em línguas, igual crente pentecostal. Não sou muito pentecostal, não, mas eu dava ali umas 10 piruetas diante daquilo ali. Mas ela cantou? Não. Chegou do outro lado, Deus fecha o Mar Vermelho. Ela cantou? Não. Depois que o milagre aconteceu, quem é o primeiro a escrever a canção e cantar? Moisés. Deixa eu dizer algo para você. Cantar do lado de lá, depois que o milagre aconteceu, depois que outros entoaram canção, aí é muito fácil. Cantar do outro lado, depois que o milagre aconteceu, qualquer um canta. Eu quero ver você cantar do lado de cá. Quando atrás de você vem Faraó, na frente tem o Mar Vermelho, não tem esperança nenhuma, você olha para o céu e começa a cantar, adorar o Senhor, declarar canções, dizer que Ele é bom, permanece bom, antes do milagre acontecer. Quem está à sua volta vai dizer assim, esse aí ficou doido, Faraó vai matar ele, senão vai morrer afogado. E você está cantando, mas a qualquer hora Deus vai falar, toca no mar, que ele vai se abrir, e todos vão entender por que você estava cantando antes do milagre acontecer. Diga para o irmão que está do seu lado, cante. Diga para ele, cante, antes do milagre acontecer. Tenha toda alegria ao passar por várias tribulações. Meus irmãos, eu falei com você que eu ia desconstruir e construir conceito certo. Porque dentro da igreja é fácil, quando o irmão está passando por tribulação. Quando você é pastor, então, o irmão está passando por tribulação, você vai cumprimentar ele, já chega chorando, pastor. A partir de hoje, não. A partir de hoje, você vai colocar um sorriso no rosto. Vai vir conversar com o pastor, mas com um sorriso no rosto. Pastor, ora, porque está difícil, mas eu continuo sorrindo, continuo cantando, continuo com o meu ministério, eu não parei. Você vai fazer igual o Jó. Você pode estar na cinza, com caco de telha se coçando, mas você vai continuar bendizendo o seu Deus, sabendo que a qualquer hora Ele vai vir ao seu encontro. Quem está à sua volta vai dizer assim, amaldiçoa esse Deus e morre. Você vai dizer, você é doido? Vou continuar crendo, vou continuar cantando. É agora que eu vou cantar ainda mais. É agora que eu vou pegar as canções de fé, as palavras de fé. É agora que eu vou orar mais. Eu não vou parar de cantar. Tende por motivo de toda alegria o passar por várias tribulações. Filipenses 4:4. Alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegre-se. Olha o que Paulo está escrevendo. Alegre-se sempre no Senhor. Sempre é sempre, meu irmão. Está tudo em paz? Se alegre. Está difícil? Se alegre. Tem esperança? Se alegre. Acabou a esperança? Se alegre. Não tem saída para o seu problema? Se alegre. Ah, minha vida está por um fio? Se alegre. Em todo tempo se alegre no Senhor. O motivo da sua alegria não é a resposta que você espera. O motivo da sua alegria é o Senhor. A tribulação não pode tirar Ele de você. Paulo diz, o que me separará do amor de Deus? Será a tribulação? Será a angústia? Será a altura, a profundidade? Deixa eu dizer para você, meu irmão, a sua alegria não está na resposta que você tanto espera, na porta que você quer que abre, na cura que você espera, na provisão que você espera. Aprende a ser contente, alegre, feliz com o Senhor. Se você tem o Senhor, você tem tudo. Você precisa é do Senhor. E o Senhor, ninguém pode tirar Ele de você. Ninguém pode. Se você tem o Senhor, se alegre. O último princípio, fique de pé aí no seu lugar. O último princípio. Primeiro princípio, para você não esquecer, não acuse Deus.
Primeiro princípio, não acuse Deus. Segundo princípio, aprenda com o tratamento de Deus. Terceiro princípio, fique longe da murmuração. Quarto princípio, tenha atitudes de gratidão. Quinto princípio, tenha toda alegria. Quarto princípio, persevere na fé. Persevere na fé. 1 Pedro, capítulo 5, verso 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. A seu tempo vos exalte. Se humilhe diante de Deus. Você não vai passar a sua vida toda nesse lugar de humilhação. Vai chegar o tempo de exaltação de Deus na sua vida. Vai chegar o tempo que Deus vai pegar você para a mão. E aqui eu posso citar a canção de Ana, que ela fala assim: Deus pega aqueles que não são nada, aqueles que estão no monturo de lixo, aqueles que são pequenos, e Deus coloca eles assentados como príncipe. Eu declaro sobre a sua vida, está chegando o tempo de exaltação, de Deus vai te exaltar, Deus vai te honrar dentro da sua casa, no seu trabalho, diante daqueles que falaram de você, Deus vai te exaltar. Mas sabe o que é que você precisa fazer? Persevere. Essa é uma palavrinha que precisa estar na boca de todo cristão, a palavra perseverança. Fica firme, não desanima. Pastor, eu tenho muito motivo para desanimar, eu tenho certeza disso. Tenho certeza que se você fosse olhar a sua semana, você não estaria aqui hoje. Mas eu gosto como Paulo define a tribulação. A maneira que Paulo define a tribulação. 2 Coríntios, não precisa abrir a sua Bíblia, só ouça. 2 Coríntios capítulo 4, verso 16 a 18. Ele diz assim: por isso, não desanimamos. Ele começa dizendo disso: por isso, não desanimamos. Se você entrou aqui pensando em desanimar, desista de desanimar. Levante essa cabeça. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa. Ele está dizendo assim: a coisa pode estar tão difícil. Do lado de fora, parece que eu estou murchando igual uma flor. Mesmo que o homem exterior se corrompa. Ele diz assim: contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Tem muita gente que vai tirar a conclusão da sua vida olhando só para o lado de fora. Talvez você vai ficar abatido, a olheira vai crescer porque a luta é difícil. Mas lá dentro, eu lembro da minha professora, Renata Arruda, professora de teologia sistemática, e ela dizia assim que para ela o maior milagre é o milagre que acontece quando nós vamos dormir. Em meio à tribulação, você vai dormir falando assim: Deus, eu vou desistir. E quando você fecha o olho, o Espírito Santo começa a trabalhar dentro de você. Quando você acorda numa energia, numa força, a fé renovada. Você vai dormir pensando em desistir, a fé fraca, você acorda dizendo, profetizando: eu sei que Deus vai me responder no dia de hoje. O homem interior vai se renovando dia em dia. Aí ele continua: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporárias, e as que não se veem são eternas. Sabe como que Paulo, ele define a tribulação? Ele diz assim: ela é leve. Olhe para o seu irmão e diga assim: qualquer tribulação que vier na sua vida, ela é leve. Talvez você possa dizer: pastor, o senhor não sabe o que eu vivi até hoje. Eu não sei, mas eu confio na palavra de Deus, e a palavra de Deus diz que Deus nunca vai deixar você ser tentado além da sua força. Por isso que Paulo olha para a tribulação e ele diz assim: ela é leve e momentânea. A questão não é se vamos passar por tribulação. Jesus afirmou: nesse mundo tereis a tribulação. A questão é o tempo. E Paulo está dizendo assim: é momentânea.
vai passar. E Deus hoje mandou te dizer isso, vai passar. Vai passar. Vai passar. Vai passar. Você só precisa ficar firme, vai passar. Ela já tem tempo para terminar. Talvez você está olhando e falando assim, não tem saída, aos seus olhos não tem. Por isso ele diz, nós não andamos segundo o que vemos. A tribulação é momentânea. Quando você estiver no meio da tribulação, tenha isso no seu coração, ela vai passar. Vai passar. Deus já decretou o dia que ela vai terminar. Deus já falou até quando ela vai durar. Pastor, está doendo, fica firme, vai passar essa dor. Pastor, está me angustiando, fica firme, essa angústia vai passar. Pastor, está trazendo medo ao meu coração, fica firme, o verdadeiro amor vai lançar fora todo medo. Porque a leve e momentânea tribulação, todas as coisas cooperam para o bem. Aí ele diz assim, vai produzir um peso de glória. Diga comigo, um peso de glória. Mais uma vez, um peso de glória. Olha o jogo de palavras de Paulo. Quando ele olha para a tribulação, ele diz assim, é leve. Quando ele fala da glória, ele diz assim, é pesado. Diga comigo, a tribulação é leve, mas a glória é pesada. Olha para o seu irmão e fala assim, você cantou uma canção hoje aqui, falando da glória. Se você está desfalecendo diante da leve tribulação, como é que você está cantando para receber a glória do Senhor? A tribulação ela é leve, mas a glória tem um peso. Sabe por que Deus permite você ir por esse caminho? Para fazer você crescer. Eu brinquei com o Alexandre, falei assim, Alexandre, você vai ser meu personal, você vai lá na academia lá em casa para me ajudar a perder a barriga. Aí o Samuel falou assim, eu também vou malhar. Ele falou assim, papai, eu quero levantar 40 quilos. Eu falei, mas você não pode levantar peso. Ele falou, por que não? Eu falei, porque você é criança. Criança não pode, não suporta peso. Eu falei, para você malhar e levantar peso, você vai ter que crescer. E sabe o que é que nos faz crescer? As tribulações, as dificuldades, as provações, faz você deixar as coisas de criança e assumir o lugar de adulto. Sabe por que Deus quer que você cresça? Porque a glória tem um peso, e Ele não coloca peso sobre criança, Ele coloca peso sobre pessoas maduras. A glória tem um peso, a glória tem uma responsabilidade. A glória, meu irmão, ela não vem de graça, a salvação é de graça, mas a glória, quando ela vem, traz um peso. Então Paulo está dizendo assim, você vai passar por leves e momentâneas tribulação, mas ela vai te preparar para suportar o peso da glória que vai vir sobre você. Talvez você não saiba, mas Deus está usando o deserto para te preparar. Deus não está usando o deserto para te matar. Deus não vai deixar que a fornalha te mate. Deus não vai deixar que a cova dos leões te mate. Deus não vai deixar que essa tribulação acabe com a sua vida, pelo contrário. Deus vai usar essa leve e momentânea tribulação para te fortalecer ainda mais. Satanás vai vir contra você pensando assim, eu vou acabar com a fé dele, vou trazer uma luta, vou trazer uma dificuldade, vou trazer uma provação, vou trazer uma tentação, mas eu digo para você, você vai sair desse momento ainda mais forte do que como você entrou. E quando você sair, você vai poder levantar a sua mão e falar, Deus, eu estou pronto para receber o peso da glória. Você vai poder levantar a mão e dizer, eu estou pronto. Eu estou pronto para receber o peso da glória. Você não precisa entender, você só precisa perseverar. Você vai perceber que durante toda essa situação difícil, Deus estava te preparando. Quando ela passar,
Você vai ver e vai experimentar na sua vida, e eu te falo, porque eu tenho experimentado isso na minha vida. Quando esse tempo de humilhação passar, aí Deus vai lá do céu fazer isso aqui, ó. E você vai ver a glória te envolvendo. Você vai ver o seu ministério com mais autoridade. Você vai ver a unção de Deus vindo na sua vida. Aí você vai olhar para trás e vai dizer: agora eu entendi, porque Deus deixou que eu passasse por aquela situação. Tem irmãos que às vezes mandam mensagem, fala assim: pastor, ora para mim que a coisa está difícil. E eu pego lá em casa, olho, e quando eu vou orar, eu falei: Deus, aperta mais um pouquinho. Porque eu sei que você vai sair dela. Quando você sair, eu tenho convicção que um peso de glória vai vir sobre essa igreja. Nós esperamos isso, nós estamos orando para isso. E essa noite, o desejo do meu coração com esta mensagem é de dizer isso: fica firme, não retrocede, não recua. Quem lança a mão ao arado não pode olhar para trás. Teve momentos da minha vida, do meu ministério, meu irmão, que eu vinha para a igreja quase que arrastando. Tinha dia que a provação era tão grande que eu dizia: Deus, se depender de mim não sai nada hoje do altar. Tinha dias que eu chegava em casa e a Eliane me perguntava: eu não entendo como que você consegue pregar diante de tudo que nós estamos passando. Mas no meu coração sempre houve essa convicção: o peso de glória vai vir. Eu nunca olhei para a tribulação, meu irmão, eu sempre olho para a glória. Eu nunca olhei para o gigante, eu sempre estou olhando para a recompensa. Sempre tenho olhado para a recompensa. Então não tem algo. Alguns irmãos um dia me perguntou: pastor, o senhor vai abrir o segundo culto, domingo de manhã, o senhor vai pregar em 2 cultos? Falei com ele: meu irmão, já teve dia no meu ministério de pregar 4, 5 vezes no domingo. Eu sempre coloquei os meus olhos na glória. É o que eu espero. Falo com você que já tem um tempo, acho que Satanás até está diminuindo, porque eu acho que ele entendeu que quanto mais ele aqueceu o fogo da fornalha, mais convicção vem no meu coração. Quanto mais a fornalha estiver quente, mais convicção tem no meu coração que eu vou encontrar o 4º homem nela. Eu já falei com Satanás: se esquentar a fornalha, não precisa ninguém me jogar lá, deixa que eu pulo sozinho, porque eu sei que o 4º homem está me esperando. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você, porque muitos entraram aqui hoje com o coração assim, cansado. Essa noite Deus trouxe você aqui para trazer esse renovo sobre a sua vida. Tem gente que entrou aqui com peso, mas vai sair daqui voando. Tem gente que chegou aqui sem ânimo algum. Tem gente que chegou aqui triste, mas vai sair com um sorriso no rosto, porque a fé vai encher seu coração. Feche os seus olhos enquanto nós declaramos essa canção. Deixa o Espírito Santo ministrar no seu coração. Essa é a parte do culto que eu mais gosto. A parte que nós deixamos por conta do Espírito Santo. Talvez essa convicção que invadiu o seu coração vai fazer as lágrimas brotarem no seu rosto. Nós estamos diante de Deus, nós estamos diante do Espírito Santo. E a liberdade aonde o Espírito Santo está. Você não tem motivo para murmurar, para reclamar. Você tem tanto motivo para agradecer. Só de você estar na casa de Deus já é motivo para você erguer a sua voz e adorá-lo. E dizer que você o ama, apesar de tudo que você está vivendo. O seu amor não foi abalado, a sua fé não foi abalada, a sua convicção não foi abalada. Apesar de tudo, apesar da intensidade da luta, seu coração continua batendo mais forte por Ele. Você pode colocar uma de suas mãos no coração, fechar os seus olhos e orar comigo dizendo assim: ó Deus e Pai, a minha vida é Tua, eu confio em Ti, eu sei que o Senhor tem cuidado de mim. Eu quero nessa noite
declarar que a minha vida, que o meu coração pertence a Ti, Jesus. Eu confesso que Tu és o meu Senhor, o meu Salvador. Perdoa os meus pecados. E eu Te peço que o meu nome seja escrito no livro da vida. E eu que um dia andei nos Teus caminhos, mas me afastei por causa de dificuldades, de provações. Arrependido eu volto para estar contigo, porque hoje eu entendi que o Senhor tem cuidado de mim. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Levante uma de suas mãos aos céus. Que o amor de Deus, o Pai, a graça do nosso Senhor Jesus e a doce comunhão do Espírito Santo permaneça sobre a sua vida, hoje e sempre. Vá em paz, Deus te abençoe, em nome de Jesus.